Então, a gente está agora começando para valer a nossa aula de hoje, classe Dia a Dia com Jesus. Hoje é dia 16 de maio de 2001 e é nossa 10ª aula do semestre. E o tema de hoje é casamento. Tema grande para uma aula só, mas a gente vai falar de algumas coisas, né? Não vai cobrir tudo, claro. Vamos conversar aqui um pouco. E vou mostrar a proposta que eu tenho do que a gente discutir aqui hoje. E aí depois a gente comenta, vocês comentam. Então, deixa eu tentar compartilhar um minutinho aqui, um slide. Setinha para cima, cadê? Espera que eu não ensaiei isso. Tá aqui, então, em verde. Então, share screen, tá? Share. Aí, aqui já estou vendo. Teu casamento, coisa linda. É o seu casamento. Tá bom, deixa. Queria botar em tela cheia, mas não estou conseguindo. Então vamos lá. Dá para Tá ver no tamanho bom. perfeito. Tá. Mas eu não quero falar de mim, eu só botei porque casamento. A gente tem aqui alguns casais representados, né? E assim, a gente vai falar o tipo de tópico, de assunto que eu vou falar, se aplica muito a casamento, mas ele também pode ser estendido para a família, tá? Que são linguagens de amor, adiantando aqui. Baseado num livro assim muito conhecido, muito usado na área de aconselhamento, né, para casais e tudo. Mas aí então comecei colocando a minha foto aqui. Eu estou casado há 10 anos com a Laila, dia 11 de março, foto aí da Betânia. E bom, assim, eu coloquei aqui a minha foto, né, mas eu queria assim fazer esse link, né, que cada um tem a sua história aqui, né? Então eu tenho tudo que eu falar aqui vai ser com muito temor, né, assim, muito respeito à história de cada um de vocês, né? E até tem histórias mais longas do que a minha aqui. Vocês têm até muitos têm mais experiência do que eu no assunto, mas isso é bom, né? Essa riqueza para a nossa aula mesmo. Slide seguinte, então. Primeiro vamos assim, concordar, né, que a palavra de Deus, a Bíblia, acho que fala muito sobre casamento. É um tema importante, né? Tá dentro da ideia de família, né? Que é uma criação do Senhor também, né? Deus nos criou e nos criou assim como família, né? Deus criou Adão, Eva e eles em união como a primeira família, né? E o casamento está diretamente ligado a isso. E por isso a palavra fala muito. Então, alguns exemplos, né, são que eu coloquei. Vocês estão lendo, né? Analogia entre noivo e noiva e Jesus e a igreja, né? A igreja a gente entende como usa essa analogia, né, de ser a noiva do Senhor. Ouvido, né? Alguém quer falar? Não. Pneu 2. O André não tá, não. Daniel Amarante, Maria. Aí tu que tá Então, viajando. alguém conseguiu o áudio aí, funcionou. Daniel, agora teu áudio tá bom. 5, 6. Não, é Maria. Maria. Maria.
Vou só pedir, então, para... que agora tem um áudio aberto aí, tá? Agora que funcionou, se vocês puderem desligar o microfone. Primeiro exemplo, né, da palavra foi esse, da analogia, assim, noivo e noiva, Jesus e a igreja. O livro de Cantares inteiro, né, fala sobre, na verdade, o tópico de cima, né? Eu acho que ele pode ser entendido, né, nesses dois lugares, né? Tanto no nosso casamento aqui, nossa relação, gente com esposa, e Jesus e a igreja, né? Então, tem um livro inteiro na Bíblia. E as palavras de Paulo, né? Que são muito usadas, inclusive, em cerimônias de casamento. Então, Efésios 5, que fala dos papéis, né? De homem, mulher, o marido, a esposa, que é tema assim, de muitos estudos, que a gente até podia falar aqui nessa aula, mas pode ser para uma próxima. Ou, com certeza, existe material grande sobre isso, né? Efésios 5. E primeira carta a Coríntios, capítulo 13 também, que também é muito citado, né, em cerimônias de casamento, que é Paulo falando do amor, né? Caracterizando o amor, comparando a fé. Então, só para estabelecer aqui a importância do casamento para Deus, né? Muito bem. Agora eu queria, então, entrar no tema que eu separei para propor da gente falar hoje. Se chama As 5 Linguagens do Amor, que é baseado, então, num livro desse autor, Gary Chapman, um americano, né, pastor, que trabalha, acho que trabalha ainda há muitos anos, acho que a vida inteira, com aconselhamento, né, para casais. Ele também é antropólogo e escreveu esse livro em 1992, né? Então já é antigo. E eu não sei se ele é um clássico, assim, não sei se eu posso usar a palavra, mas ele é muito, muito citado, né? Muito conhecido. Tem até aqui a capinha dele, dessa minha versão. Eu li antes de casar e aí dei uma relida agora para preparar o assunto para a nossa aula. A ideia dele, vamos vendo aqui, ó, assim, ponto a ponto, mas essencialmente o que ele propõe aqui no livro dele, que é fruto de muitos anos de trabalho, né, de consultório, de receber casais para se aconselharem com ele. Ele conta que foi percebendo que havia, assim, chegou um ponto que ele constatou que nós falamos idiomas diferentes no que diz respeito à expressão de amor. A expressão e a recepção, né, do que a gente entende como sendo amado. Nosso idioma para amar e ser amado, né, vamos dizer assim. Deixa eu citar aqui uma história até que ele conta. Ele começa assim o livro explicando para ele introduzir o assunto, né, para chegar nas cinco linguagens. Ele diz que recebeu um homem no consultório dele reclamando assim: olha, ô doutor, o que ele fala aqui, ó? O homem já tinha sido divorciado 3 vezes e perguntou assim: pô, doutor, o que acontece com o amor depois que a gente se casa? Eu já me casei 3 vezes, eu era super apaixonado, os casamentos começaram muito bem, mas foi passando o tempo e a coisa se transformou completamente nas minhas 3 experiências de casamento. E nenhuma delas sucedeu bem, né? E ele parte daí. Ele faz algumas perguntas de como é que você era no tempo do namoro, como é que isso foi evoluindo. E aí o autor do livro, né,
conta que ele recebeu muitos relatos assim, ao longo do tempo. E percebia e outra coisa que ele cita é que as revistas, assim, livros, existe muito material falando assim, 100 maneiras de expressar amor ao seu cônjuge. 1001 formas de mostrar carinho, não sei o quê. Mas que ele fala assim, mas existe uma verdade que não é percebida em todos esses artigos. As pessoas falam idiomas diferentes. Então, apesar de haver até esse assunto já colocado, 100 formas de mostrar amor, ele concluiu que nem todo mundo consegue expressar essas 100 formas, ou seja, que não basta você pegar essas 100 opções e botar em prática. Porque as pessoas não se encaixam em todas elas. E aí, a conclusão dele foi que ele fez um filtro de tudo que ele ouviu, ele leu, e concluiu que desses idiomas assim diferentes, nós falamos 5. Essa é a proposta dele, tá? E nós temos 5 maneiras assim diferentes e que dessas 5 a gente normalmente se identifica com uma principal. Uma de falar e outra digamos assim, de ouvir, né? Então, a gente tem uma maneira, que ele chama de linguagem, uma linguagem de expressão de amor e uma outra linguagem de se sentir amado. Vocês estão acompanhando bem? O som está chegando legal? Aqui tá. Então, agora, eu queria, então, percorrer, citar de forma resumida essas 5 linguagens, mas assim, ressalvando que isso é uma proposta do autor, né? Uma proposta dele. Não quer dizer que seja uma verdade, que isso seja... então eu só falo uma linguagem, como é que é isso? Mas, de qualquer forma, o estudo que ele fez, essa proposta dele é muito interessante e nos ajuda muitas vezes, assim, no dia a dia. Assim, eu acho que é uma reflexão importante da gente fazer. E ser crítico com ela, né? Mas eu acho que é um tema, assim, que vale a pena da gente estudar hoje. Ele fala uma coisa interessante só sobre essa questão da gente dar nossa necessidade de amor, né? Vazou um microfone aí, gente. Eu vou ver se consigo mutar aqui. Acho que é a Raimunda. Boa. E o Raimunda, eu desliguei aqui. Daniel também, Daniel? Acho que devem estar próximos. Oi. Opa! Isso. Vou desligar o microfone, mas você sabe ligar de novo, se quiser falar, né? Só que apareceu um som de fundo aí. Tá bom? Tá bom. Ele fala que os psicólogos, de um modo geral, têm consenso de que ser amado é uma das necessidades primárias nossas, do ser humano. Ele fala assim, por amor nós somos capazes de cruzar montanhas, de perder tudo, passar noites sem dormir, e que isso é tão importante que o apóstolo Paulo chega a afirmar que, no final daquele capítulo de Coríntios que eu citei, né? Ele diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses 3, mas o maior destes é o amor. E só mais um
um ponto, uma colocação antes de entrar nos 5 idiomas de expressão de amor, só para reforçar a nossa necessidade de sermos amados. Ele tem um capítulo no livro, né, entre os primeiros capítulos, que ele fala assim, o título é Mantendo Cheio o Tanque de Amor. Isso tudo para reforçar a importância da gente saber expressar carinho, saber expressar amor, né? Porque senão você acaba desenvolvendo uma carência. Ele fala sobre faz uma analogia, né, da gente estar com um tanque de amor cheio ou vazio. E ele fala sobre criança, né, que psicólogos assim, infantis, eles ensinam, eles explicam que para a criança crescer de forma equilibrada emocionalmente, ela precisa estar com esse tanque de amor cheio, que isso é fundamental para o crescimento saudável do ponto de vista emocional da criança. Ele dá exemplo também de experiência que ele teve de uma menina que ele consultou com ele assim já adolescente, e essa menina tinha contraído uma DST, né, uma doença sexualmente transmissível. E os pais dela ficaram muito chateados com isso, estavam assim bravos com ela. E essa era a situação. E conversando com os pais dela e com ela mesma, ele foi descobrindo a situação. Ele viu que os pais tinham se separado, eram divorciados, e a separação aconteceu quando ela tinha 6 anos de idade. E ela contou para o autor do livro, Gary Chapman, que criança e tal, vendo a separação dos pais, ela achou que o pai tinha saído de casa porque não a amava, porque não gostava dela. Imagina, né? Uma criança pequenininha, 6 anos, os pais se separam, normalmente a criança fica com a mãe, né? O pai é que sai da casa. Então, ela, para os olhinhos dela, para a cabecinha dela, ela viu o pai indo embora. E talvez por alguma experiência própria antes, né? Criança, ela entendeu, poxa, meu pai não gosta de mim e foi embora. Ela cresceu com isso. E aí, ele fez uma ligação clara, assim, ela estava com essa DST e tinha outros problemas, cuja raiz estava nesse começo. E ela cresceu com essa carência de amor, não se sentindo amada, ou seja, com um tanque vazio, como ele está ilustrando aqui. E aí ele conclui dizendo assim, para fechar a analogia, né, que manter cheio esse tanque de amor é tão importante para o casamento quanto é manter cheio o tanque de combustível para o automóvel. A gente não avança se não tiver com esse tanque de amor cheio. Então, vamos lá. Agora eu vou percorrer, então, as 5 linguagens de amor, com alguns exemplos e tal, e depois a gente conclui. Primeira, vou avançar aqui um slide. A primeira é palavras de afirmação. Então, deixa eu só ler aqui para ficar didático, né? As 5 que a gente vai ver, são palavras de afirmação, a primeira. A segunda, tempo de qualidade. A terceira é dar presentes, presentear e receber presentes. Atos de serviço e toque físico. Então, primeira linguagem. Palavras de afirmação. Que vocês entendem como sendo isso? Começando aqui, ele até cita Provérbios, capítulo 18, versículo 21.
diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Até tema que a gente tratou em algumas aulas atrás, né? O poder da palavra, o que a gente diz com o idioma português, né? Com a nossa fala, o que a gente diz mesmo, com a língua. Então, é uma linguagem de amor que se expressa através daquilo que a gente fala. A gente teve falando, né, sobre elogiar, sobre dar apoio, né? Acho que foi na aula de edificação, né? Da gente edificar uns aos outros. E podem ser palavras de ânimo, podem ser elogios, né? Imagina o efeito, né, da gente dizer assim: nossa, você tá bonita hoje com esse vestido. Tinha anotado aqui um ponto para mencionar, que eu tô dando uma olhadinha. Ah, sim, é um exemplo, mais um exemplo assim do livro, que interessante. Ele fala assim de uma moça que vai consultar. A vida dele foi receber gente no consultório dele para aconselhamento, né? Então, a maioria dos exemplos são casos assim, né? Gente que vem trazendo problemas para ele. Então, chegou essa moça reclamando do marido. Ela se queixava que, assim, ela tinha pedido para o marido pintar o quarto lá da casa deles. E ele nunca pintava. Disse que há 9 meses ela tinha feito esse pedido. E vinha pedindo isso, insistindo, insistindo. E adivinha se ele pintava? Não, não pintava nunca. Ela conta lá no dia que ela foi, assim, no sábado passado, fez um dia lindo de sol, assim, perfeito, né, para fazer uma atividade dessa, assim, pintar, assim, meter a mão na massa. Em vez disso, ele foi e aproveitou para lavar o carro dele. Olha só. Aí ele pergunta o seguinte, o autor do livro aqui, né? Tá bom, o seu marido faz alguma coisa boa na casa, assim, alguma coisa útil? Como tirar o lixo, lavar a louça, limpar, varrer o quarto, tudo mais. Ela disse, ele faz. Aí ele disse assim, tá, então vamos fazer o seguinte. Primeiro, não peça mais para ele pintar o quarto. Ele já sabe que precisa pintar o quarto? Ela disse, ele sabe. Então tá, não peça mais. Ele reforçou muito isso, nem não toca mais no assunto. E faz o seguinte, quando ele fizer uma dessas coisas assim úteis que ele faz na casa, quando tirar o lixo, dá um apoio moral aí. Elogia. Reforça o ato positivo dele. Aí ele disse que a moça ficou assim, de queixo caído. Eu vou fazer isso? Isso não vai adiantar. E que a conversa acabou por aí na consulta, que ela foi embora assim, resignada, frustrada. Depois, ele conta, uma semana depois, ela voltou dizendo, funcionou. O marido pintou o quarto. Conclusão, era disso que ele precisava. Uma palavra de afirmação, como ele chama. Ele entendeu, então, que o marido tinha essa linguagem de amor, no sentido de se sentir amado, a partir de palavras de afirmação positivas, elogios, e que ele estava precisando disso. Ele diz assim, a gente não deve concluir que deve estabelecer uma relação de elogio para receber favores em troca, entendeu? Não é bem isso. Mas que, por outro lado, para pessoas que falam mais esse idioma, né, que
são mais sensíveis às palavras de afirmação, se você faz isso por amor, um elogio amoroso mesmo, sincero, ela tem um desejo natural e amoroso também de retribuir esse carinho. E que foi isso que aconteceu nesse casal. Então, a conclusão é de que ele falava esse idioma das palavras de afirmação e que bastou ela, a mulher, né, expressar, assim, falar o mesmo idioma dele. Estão pegando até aí? Isso aí. Próximo. Tempo de qualidade, segunda linguagem de amor. Também acho que a gente tem mais ou menos uma ideia do que seja, né? Hoje em dia, né, a vida está muito corrida. Até eu acho que quando ele escreveu esse livro, em 1992, não estava tanto assim quanto é hoje. O mundo de excesso de informações que a gente tem, né? Celular o tempo todo. Aquela figura clássica que a gente vê por aí de uma mesa de refeição, né, de almoço de família, e todo mundo olhando para a sua tela do seu celular, né, sem interagir. E essa linguagem de amor fala de fazer o contrário disso, né? Tempo de qualidade é justamente você estar com a sua atenção voltada para o outro, sem nenhuma outra distração, sem nenhum celular na mão, com nenhuma notificação apitando no bolso. Aí, tô olhando o tempo, vou ver se eu falo rápido o exemplo que ele dá para essa linguagem aqui, que os exemplos que ele vai dando são muito interessantes, assim, ajudam mais a entender, às vezes, do que simplesmente descrever, né? Deixa eu ver aqui para tentar resumir. Ele fala assim, tem um casal, Bill e Beth, foi lá falar com ele, pedir aconselhamento. Qual era a queixa? Primeiro, olha, assim, de novo, aqui o exemplo que ele dá a esposa foi se queixar do marido, tá? Mas ele dá exemplos do contrário também. Não é só a mulher se queixando do marido, mas aqui nesse caso foi lá a Beth, né? Foi dizer assim: meu marido é muito legal. Ele é um bom provedor da casa, assim, não nos deixa faltar nada. Né? Tudo, mas ele não passa tempo com a gente, ele vive trabalhando. Do que serve a gente ter a casa abastecida, o carro funcionando legal, se a gente não desfruta dessas coisas juntos? Exemplo direto, né? Então, ele entendeu que o autor, né, o consultor, Gary Chapman, que faltava tempo de qualidade para eles. E aí ele fala uma coisa... Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Sim. Que... Muito interessante que ele fala, ó, sobre tempo de qualidade. Vou ler aqui a frase do livro. Quando me sento na sala com minha esposa e dou 20 minutos de atenção completa a ela, e o mesmo ela faz para mim, nós estamos dando um ao outro 20 minutos da nossa vida. Nunca teremos esses 20 minutos de volta. Estamos dando nossa vida um ao outro. Então, é uma doação muito preciosa, né? Isso é uma poderosa forma de comunicação de amor. Eu achei legal isso que ele fala. E uma observação aqui interessante sobre a afinidade que uma pessoa tem mais ou menos com uma forma de expressão de amor em relação à outra. Ele disse que esse mesmo casal já tinha se aconselhado com ele antes. Eu acho que, na verdade, é o mesmo casal do exemplo de pintar o quarto, pelo que eu estou vendo pelos nomes aqui. Né, do marido que não pintava o quarto, ela mandou ela fazer um elogio.
para ele. Ele disse assim, que ele tinha aconselhado, né, ela a entregar palavras de afirmação para ele. E achou que o contrário ia funcionar, que se ele também a elogiasse e fizesse palavras de afirmação, eles iam resolver esses problemas. Mas para ela, isso não era o principal. O que ela queria era tempo de qualidade. Então, essas observações, ele foi vendo que uma pessoa se encaixa mais ou menos em outra linguagem. Um outro ponto sobre esse tópico é o tempo de qualidade junto está dentro da ideia de união do casal, né? De duas pessoas se tornarem uma só. O tempo de qualidade é um tempo vivido entre os dois juntos, os dois como um só. Terceira linguagem de amor agora. Presente, presentear, dar presentes e receber presentes. É a linguagem de amor do Dia das Mães, né? Do Dia dos Pais, do dia de todos os dias aí comerciais. Aí o autor começa explicando o seguinte: realmente isso está muito presente, né, na nossa sociedade. Como eu falei, ele é antropólogo, o autor do livro. Ele diz que quando ele estudava antropologia, ele viajou muito para conhecer diferentes culturas. E um traço comum que ele via em todas as culturas era o ato de dar presentes. Que então essa natureza nossa de presentear é muito natural, para ser redundante, instintiva nossa. Ele dá o exemplo de que as crianças mesmo, muitas vezes nascem com isso já. Então, e eu vejo isso aqui em casa, por exemplo, assim, várias vezes as minhas filhas, né, fazem um desenhozinho e entregam para a gente de presente. Eu tenho vários. Ou tá andando assim no jardim, jardim aqui do prédio mesmo, jardinzinho de nada. Aí tem umas florezinhas caídas, elas pegam as florezinhas caídas, juntam e dão para a mamãe de presente. E assim, é um presente assim de coração, né? A gente sabe, carinhoso mesmo. Foi feito, ela pegou as florezinhas com todo carinho. Então a gente tem essa natureza, né? Assim, esse instinto de presentear. Por isso mesmo ele diz assim, ó, se a linguagem principal de amor do seu cônjuge é receber presentes, então você pode se tornar um excelente presenteador, porque essa é uma das linguagens de amor mais fáceis de aprender, justamente por esse instinto. E tem pessoas que talvez sejam mais tocadas por presentes e tem outras que são menos. Avançando para a quarta linguagem, atos de serviço. Essa é bem interessante, né? Ele começa dizendo assim um pouco da importância da gente servir. Também foi tema das aulas que a gente teve já nesse semestre, de sermos servos, né? E aqui ele fala, então, da importância da gente praticar isso dentro do nosso casamento. Ele assim, embasa a importância disso com o exemplo que Jesus mesmo deu quando ele lavou os pés dos discípulos, como um ato de serviço, né? Se ajoelhando diante dos discípulos, lavando os pés. E a gente não tem dúvida da importância que é, né, servir para o cristão, né? Ele conta também uma longa história de um casal que estava com um problema muito sério no casamento. Casal jovem, casado há 2 anos só.
e que um reclamava do outro que não faziam coisas na casa. O marido reclamava assim que, poxa, eu chego depois de trabalhar em casa e o jantar não está pronto. Eu chego morrendo de fome, faminto, eu sento e a comida não chegou pronta para mim. E chateado com isso. E a moça do casal, o contrário, né? Dizendo assim, ele quer a comida pronta, mas ele ajuda alguma coisa na casa? Nada, ele não faz nada em casa. Aí o autor ele vai desenvolvendo, né, o assunto, e a consulta, né, é sempre um processo de investigação, e ele sempre vai voltando atrás, né? Ele pergunta como é que eles eram no namoro, esse casal, né? E ele descobre que no namoro eles eram completamente diferentes. E descobre também as origens familiares de cada um. Primeiro que eles tinham se casado assim muito novos, a moça se casou com 18 anos, então quando eles namoravam, o rapaz ajudava ela nas lições da escola e passava muito tempo com ela, assim, ajudando nisso. E ele, por outro lado, era filho de uma dessas famílias assim, daquele jeito. O pai sai cedo para trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando, trabalho assim mais duro, físico, e volta à tarde, no fim do dia, cansado. E aí ele só quer chegar, comer e dormir. E a mãe era aquela que 100% cuidando da casa, né? E aí a gente sabe, né? A gente se casa com essa cultura dos nossos pais, da casa de onde a gente vem. E ele foi assim, ele esperava isso da mulher dele. Mas assim, a conclusão, os dois tinham essa expectativa de serem servidos um pelo outro. E aí a ligação, e aí o aconselhamento foi nessa linha, olha, vocês têm que servir mais um ao outro, dentro daquilo que um e o outro necessita mais. E que isso era importante, era o problema que eles deviam atacar no casamento deles. E essa foi a quarta linguagem. Agora vamos então para a quinta e última linguagem de amor, que é o toque físico. Mais uma vez, o livro explica a importância dessa linguagem com a nossa relação com as crianças, com crianças. Necessidade também das crianças assim, por afeto, né, e amor. Ele diz assim que dados obtidos de diversos estudos dizem o seguinte, que crianças que são tomadas no colo, que você pega mais no colo, nos seus braços, que são abraçadas, beijadas, etc., que recebem carinho assim com toque, com contato físico, desenvolvem uma vida emocional mais saudável do que aquelas que não recebem. No exemplo anterior, a gente falou de receber amor de um modo geral, né? De estar como falei, né? Com um tanque de amor cheio. Aqui ele é específico em relação ao toque. Então, ela precisa também receber esse amor para estar com o tanque cheio, também pelo toque físico. Então, ela precisa ser abraçada, precisa receber carinho, no caso das crianças. E ele também dá um exemplo, o exemplo que era um exemplo bíblico também da relação das crianças com Jesus. Né, de que como aquela coisa das crianças, quando Jesus passava, né, muitos pais levavam para as crianças que estivessem perto de Jesus, inclusive tocando nele. Então, com uma proximidade assim, física. Bom, no casamento, né, tem um exemplo típico aqui, a última experiência aqui do livro, assim, né?
o autor conta que recebeu um casal, e aí, aqui é o marido estava fazendo uma queixa, então, da esposa dele. Ele fala assim, ó, um exemplo para o toque físico. A minha mulher, olha, ela é uma excelente cozinheira, é muito capacitada, ela faz, inclusive, pratos assim complexos, assim, especiais, difíceis muito, e gostosos. Mas eu, afinal de contas, no final, eu sou um homem ele fala assim, um homem de carne e batata. Para mim, isso basta no prato. Ela não precisa passar horas na cozinha elaborando refeições para me satisfazer. Para mim, me importa muito mais outras coisas. E aí o autor o Gary Chapman diz que assim ele continuou a investigação e o papo com esse cara, e ele descobriu que outras coisas no final significava a relação sexual, né, com a esposa. Então ele entendeu que quando a esposa respondia sexualmente, ele se sentia seguro do amor dela. Mas que quando por alguma razão ela se retirava sexualmente também, todas as habilidades culinárias dela não convenciam de que ela realmente o amava. E a relação sexual, né, com o nosso cônjuge é também o toque físico, claro. É o toque físico exclusivo do casamento, né, do matrimônio, que a gente só tem com uma pessoa na vida. E daí, assim, e é muito importante. Bom, então eu percorri aqui muito assim superficialmente o que ele propõe como sendo essas 5 linguagens de amor. E para concluir aqui a minha exposição, tem um ponto muito interessante que ele coloca depois de apresentar isso, sobre a expressão de amor de uma maneira geral. Amar é uma decisão, né? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, né? A gente cresce, está muito envolvido assim por filmes e até meio um pouco culturalmente, né? Pelo entendimento de que o amor é um sentimento que tem vida própria, né? Que a gente fica passivamente esperando que o amor se manifeste. Né? Existe uma ideia muito romântica que fala assim, né? Que fala dessa forma sobre o amor, que mostra o amor dessa forma. Filme, né? E a relação que se faz entre o amor, amar, e a paixão, né? Estar apaixonado. E esse capítulo do livro também é muito interessante, que fala o contrário. O amor é uma decisão deliberada. E a gente tem que ter isso muito claro, é uma formação muito importante que a gente tem que ter, né? Uma consciência muito importante. Ele fala aqui, isso, que o amor não é um sentimento que se manifesta enquanto a gente está passivamente esperando que ele se manifeste. Eu não vou falar aqui, ele dá o exemplo de um casal que estava tendo um problema muito sério porque não se sentia mais apaixonado. O marido se queixava dizendo assim, olha, eu já não a amo mais. Ele disse que a esposa, dias antes, tinha ido ao consultório, triste, chorando, arrasada, porque o marido tinha dito assim, olha, eu não te amo mais, eu vou te deixar. Uma semana depois ele conversa com o marido está frio, assim, dizendo, olha, é isso mesmo, eu não sinto mais nada por ela. E é isso. E o autor, inclusive, fala, muito interessante, que casos como esse ele já viu vários, e que ele já viu que esse processo de achar que não a amo mais é o começo do adultério.
é o sentimento que inicia assim a busca muitas vezes do homem por outra mulher, porque ele acha que tem que buscar uma nova paixão. Depois ele conta que foi conversando com esse casal e explicou toda essa noção de que você tem que amar ativamente, com atos deliberados, né, de carinho, de amor, e não esperar que você esteja sempre apaixonado com um sentimento que mova você. Bom, gente, 11h20 eu falei muito, foi uma exposição longa aqui. Então, a ideia era passar por esse conceito que o livro propõe de 5 linguagens, entendendo que, realmente, às vezes, a gente se identifica realmente mais com uma do que com outra, mas que também, assim, né, a gente tem que ter tudo que a gente fizer, se for sincero, como o caso de palavras de afirmação, né? Se a gente fizer como uma expressão de amor, como um ato de decisão de amar, a gente vai estar enchendo esse tanque de amor dentro da nossa esposa, do nosso marido. Comentários? Acho que está aberto já, Reneu. Se você quiser. Eu levantei a mão só aqui. Ah, sim. Então, obrigado, Léo. Essa última frase das últimas aí que tu falou, amor é decisão, achei muito importante tu dizer isso. O livro, né, fala e tu passou para a gente. Eu só tive uma namorada na vida. E em dezembro agora eu fiz 43 anos de casado. Mais 3 de namoro, 1 de noivado. Então, são 47. Uma só. Então, eu sei muito bem o que é essa pérola aí, que amar é decisão. O que estraga boa parte dos casamentos é a gente deixar ser levado literalmente pela carne, né? Deixar ser levado por aquilo que talvez seja o espontâneo, o impulso da gente. Disso, muitos casamentos, muitos namoros, muitos noivados, muito companheirismo vão por água abaixo por causa disso. De não perceber que é uma decisão. Quem é do Senhor tem o recurso de orar a Ele, pedir o fortalecimento. Como tu disse no início, é um assunto muito complexo, tu ia dar uma pincelada, e é muito complexo mesmo. Não tem uma fórmula, não tem é a sociedade que é mais antiga na história do ser humano e até hoje não tem uma fórmula, né? Uma fórmula assim para todos viverem que nem aqueles filmes, né? Felizes para sempre, parece que tudo bem, tudo isso não tem essa fórmula, não existe. Mas uma coisa desse livro que eu já conhecia e assim é muito importante ele. Foi uma escolha muito boa, Leon, tu trazer essas 5 linguagens do amor. E assim uma coisa prática que eu queria compartilhar, assim, comentar, é que é uma coisa que eu recentemente fiz o teste, inclusive, é disponível na internet. Tem vários testes aí, classe, de ver qual é o seu tipo. Tem testes que dão até uma porcentagem. É mais desse tipo, 50% desse, 40% desse, 10% do outro.
E tem testes que já classificam direto. Ó, você é tipo palavra, tipo serviço. Eu recomendo fazer o teste, porque a gente precisa se conhecer mais. Eu, não faz muito tempo que eu vinha conhecer o que mais me agrada. Não é presente, por exemplo. Não é presente. Não que eu não recebo, agradeço, gosto, claro, mas tem gente que, como tu disse aí, ela se sente amada, se sente... É muito importante para ela receber presente. E não vou repetir, claro, todos os 5 aqui, mas lembrar de um quadrinho que tu mostrou, que foi daquele casal num parque ali, abraçadinho, que estavam curtindo um tempo junto, né? Acho que era do tempo, né? Eu não Tudo lembro. parte do tempo de qualidade. Que uns 20 minutos ali, isso, tem isso aí, tempo. Quando, olha só, quando coincide a forma que eu mais gosto de ser amado, a forma que eu mais gosto de ser amada, se for o tempo, como esse quadrinho aí você está mostrando, e se para o outro, para o marido, para o companheiro, para a namorada, para o cônjuge, também for o tempo, perfeito. Porque os dois se sentem amados do mesmo, com a mesma característica. Então, esse é o ideal. E quando eles descobrem isso, é uma grande chance do casamento ter muitos momentos felizes. Porém, é muito comum não ter essa coincidência. Por exemplo, um gosta de ser... Ela, por exemplo, gosta de ser presenteada. E ele não gosta, ele não sente ser amado com presente. Ele gosta do toque. Só que ela não gosta do toque. O tipo dela não é toque. Ela sente amada sendo presenteada. E ele se sente amado sentindo toque. Imagina se ele insiste em amá-la tocando e ela insiste em amar a ele dando presente. Vai dar problema. Por isso é importante, me parece, quem puder fazer o teste, quem puder refletir sobre isso, se não teste, refletir sobre isso, porque quando eu sei do tipo que eu sou e conheço mais o tipo da outra pessoa, ajuda muito. Eu estou falando porque é o que eu estou praticando aqui, então fica fácil, mais fácil para mim. Então, outra vez, obrigado, e que alguém aí que tenha ficado até o fim, ou vai ver o vídeo até o fim, que possa colocar em prática isso e ajudar o seu casamento. Muito obrigado, Leon, a classe toda aí por esse tempinho junto aqui. Obrigado, Renel. A gente tem um tempinho mais, assim, se vocês quiserem só fazer algum comentário. Eu vou fazer. Isso. Aproveita que o André não está. Olha, gente, a irmã Verônica está aqui, estou olhando ela agora, assim, de frente, com o esposo dela ali, né? Diego. Cantaram muito bem hoje na igreja. Parabéns. Mas eu vou fazer, olha só, estavam lindos. Olha só, os cinco tópicos que o professor Leon citou, eu quero todos para mim, entendeu?
Desculpa falar, pode ser até um egoísmo, mas eu quero ser assim, eu quero ser elogiado pelo André eu quero ser elogiado pelo André todos os dias, eu quero que ele preste atenção quando eu estou falando com ele, porque eu dedico a minha atenção para ele. Presente, como você mesmo citou, que a tua filha pega uma florzinha no chão, vai lá dar para sua esposa, ela fica toda feliz. Eu falo sempre para ele, até uma florzinha do vizinho, se você pegasse sem querer, sabe, me dá, eu fico feliz também. Então, eu me enquadro em todos esses tópicos que você falou aí. Mas... Ô, Gleice, desculpa te cortar, mas tem um teste com porcentagem que pode acontecer, pode ser teu caso, de dar mais ou menos 20% para cada um. Sim, vou fazer tem esse gente teste. que eu já vi fazer teste que dá lá para cima um deles, e outros 5, tipo, fica 1 ou 2 com 100%, somando 100, e os outros 3, 0. Mas parece que seja o caso, dá mais uns 20% cada um. Eu vou fazer. Agora, o ato de serviço, né? Ajudar uns aos outros. No caso aqui, vou ser bem breve para alguém poder falar alguma coisa também. Eu não posso reclamar porque o André, nesse ponto, independente no momento que eu tenho vivido de saúde, André é um parceiro, um grande amigo, né? Tipo, ele limpa a casa, ele lava banheiro, ele é um companheirão. Eu acho que isso daí a gente tem que também reconhecer, né? Agora, esse poder da palavra, como foi dito assim, igual o tema de semana passada, né, irmão Leão, que a gente falou, que eu falei assim, poxa vida, que papá gostoso, né, André? Porque mas para que eu vou falar se você já faz a comida, se você já faz tudo que você faz é gostoso, mas eu quero ouvir. Fala, por favor, que a comida está gostosa. Então, mas para que eu vou falar se está gostoso? Então, é bom a gente ouvir isso coloca o ego da gente lá em cima, né? Então, assim, eu acho que esses tópicos todos aí, se ele tivesse aqui, porque ele está fazendo obra de Deus, se ele tivesse aí, eu ia ficar olhando assim para ele e falar, todos se encaixam em você, falaria mesmo, entendeu? Está sendo gravado. Então depois ele vai Manda ver. assistir. Vou mandar ele assistir. Agora, em relação, como o próprio irmão Reneu falou aí, o toque físico, isso daí é muito importante, porque eu acho que isso é a base fundamental do casamento, né? No caso, o André, eu sou casada com ele há 8 anos, no caso, 10 anos de convivência, 8 anos de casado. Vou colocar minha foto lá no grupo de casados, tá? De casamento também, para Tá. vocês verem. Eu ia falar isso no final, para depois os casais colocarem lá as fotos. Vou botar minha foto do casamento. Então, assim, o que acontece? Foi uma descoberta muito, muito assim, maravilhosa na minha vida, depois de muitos anos divorciada do pai dos meus filhos. Depois que eu me divorciei, eu dediquei a minha vida a Deus, a meus filhos, a minha mãe, ao meu trabalho também, claro, né? E depois de 16 anos de divorciado, eu conheci o André. Então, assim, a convivência a dois realmente é muito, muito complicada. A gente tem que se adaptar um pouco assim. Até porque eu conheci com 42 anos, casei com ele aos 44. Já não era uma menina. Aliás, eu sou uma menina que já é avó de 3 netos, um de 14, 13 anos e 12. Está ótimo para mim. Mas ele me faz muito feliz, é um homem muito inteligente. Vai ficar todo bobo quando ele vir esse vídeo, entendeu? Mas tem seus defeitos, como qualquer casal, nós temos nossos defeitos, mas posso dizer que é um parceiro, é um grande amigo, e eu quero ser a melhor esposa para ele até o dia que o Senhor nos levar, né? Ou Jesus voltar, no caso, né? É isso. Eu amo e espero que ele poste lá no grupo que ele também me ama, porque senão ele apanha dentro de casa quando ele chegar, entendeu?
Mas é isso. Isso, tá Eu bom. me Toque enquadro físico, em né? todos. Isso aí, eu me enquadro em todos esses tópicos que estão aqui, esses 5 tópicos que estão aqui. Tá bom? Obrigada pela oportunidade de falar por mim e por ele. Acho que ele falaria a mesma coisa também. E peço orações a vocês, porque eu estou com uma crise de riso muito grande. A irmã Verônica sabe que eu estou aqui me espremendo de dor, mas estou aqui na aula, com a graça de Deus. A gente chegou no finalzinho, porque a gente estava na igreja lá tocando, né? E a gente chegou em casa agora. E a gente quis logo botar para não perder a aula, né? Mas a gente ouviu vocês falando sobre tempo de qualidade, né? Um pedacinho. Enfim, a gente conversa sempre que o nosso tempo sempre é de qualidade, porque nós fazemos as mesmas coisas, a gente gosta das mesmas coisas. Então a gente está o tempo todo junto, a gente quando vai para a igreja a gente vai junto para tocar, quando a gente vai para cantar em algum outro lugar a gente canta junto, enfim, tudo a gente está fazendo junto. Então nosso tempo é sempre um tempo de qualidade para a gente. A gente gosta muito de fazer as coisas juntos. Quando eu estou escalado, por exemplo, hoje à noite eu estou escalado para tocar no teclado no culto da noite. Ela não está escalada, mas ela vai comigo lá e ela fica lá esperando que o culto acabe, fica assistindo. Quando eu não estou escalado e ela está escalada para tocar ou cantar, eu não estou, eu vou com ela, fico lá. Então, assim, em todas as áreas da vida, para ir no supermercado, eu vou com ela vai comigo. Se eu vou fazer alguma outra coisa, enfim, no centro de Niterói, ela vai comigo, entendeu? Então, nossa relação é assim. A gente pegou esse tópico aí, esse finalzinho que você falou, de tempo de qualidade, para a gente, porque tudo que a gente faz para nós é um tempo de qualidade, entendeu? Eu gosto de fazer tudo com ela gosta de fazer tudo comigo, e a gente se sente feliz, a gente se sente bem com isso. O importante Amém. é quando isso... Desculpa, Verônica. Pode falar. O importante é quando isso tiver que ser assim um pouco mais assim deliberado, né? Por enquanto, vocês naturalmente estão fazendo, mas chega um momento que você tem que buscar sim, sim. ir É atrás. natural, realmente Entendeu? é natural. A gente faz realmente assim, naturalmente. Aquilo que o irmão Reneu falou é muito interessante, né? Tem pessoas que gostam de uma coisa e o outro gosta de outra coisa. Acabou que a gente agradece muito a Deus que eu gosto de rock, ele também gosta de rock. Eu trabalho com música, ele também trabalha com música. Eu gosto de cozinhar, ele também gosta de cozinhar. Então, assim, acaba que muita coisa é igual, entendeu? Então, é menos conflito. Mas eu queria falar sobre essa frase, né, que foi dita, que o amor é uma escolha. Quando a gente é mãe, a gente não escolheu aquela criança, né? Mas a gente escolhe amar o filho do nosso ventre. E aquela criança, pode vir diferente, né? Ser de forma diferente, crescendo com o jeito dela, com o gênio dela. E você não deixa de amar aquela criança por causa dos defeitos, por causa do jeito dela. Você continua amando porque é seu filho. Então, quando a gente fica grávida, né, tem a escolha de ficar grávida, você ali escolhe amar como mãe. Quando a gente conhece uma pessoa que tem todos os atributos, aí eu posso falar para o Diego, né? Todos os atributos de Deus para a minha vida, eu fiz uma escolha. Né? Eu acredito que o amor ele é construído no decorrer dos anos, no decorrer do seu relacionamento. O amor, para ele ser realmente, não ser construído sobre areia, ser sólido, ele precisa ter afinidade, você precisa conhecer, você precisa ir, né? Saber se isso vai realmente de encontro aos seus sonhos, né? Eu vou falar de mim, né? Não posso falar para outra pessoa, vou falar de mim. A escolha veio não somente pelo que eu estava sentindo, mas por todos os atributos que tinham tudo a ver com aquilo que eu estava pedindo para Deus, né? Principalmente por fazer a obra de Deus, já que eu tenho o ministério da música
E eu precisava de uma pessoa, sabe, que tivesse também todos os atributos, tivesse o mesmo ministério, que amasse a Deus como eu amo, que gostasse de fazer a obra. Então, era conveniente eu aceitar, né, o Diego, mas eu também tomei uma decisão de amar, não somente pelos atributos. Então, eu acho que a decisão de amar, né, uma pessoa, por exemplo, eu tenho conversado muito com a Gleice. Não é porque eu só estou conversando com a Gleice, né? Eu decidi amar a Gleice, eu decidi amar o meu inimigo, é uma decisão. E quando você decide, logo nos seus primeiros momentos que você decide, e você começa a praticar esse amor, ele vai crescer. Eu acredito assim. Quando o irmão falou que muitas pessoas têm vivido isso, que de repente falam assim, eu não amo mais, não sinto mais amor. Então não era amor, não foi construído amor, foi construído qualquer outra coisa, qualquer relacionamento, menos amor. Porque o amor, como diz lá em Coríntios 13, tudo sofre, tudo perdoa, tudo padece. A gente só consegue cumprir esse amor se ele for construído. Então, eu vejo os defeitos do Diego e tento entender por que esses defeitos, sabe? É como se a outra pessoa olhasse os defeitos e tentasse ajudá-lo a não ter mais aquele defeito. Então, o amor, ele faz de tudo para conquistar, ele faz de tudo, né? Para não perder. Então, isso é amor. Uma pessoa chega e fala assim, eu não amo mais e vou procurar outra, então nunca, na minha opinião, nunca foi amor. Houve um interesse, houve uma troca de favores, uma amizade, né? Um foi complementando o outro, tinha o mesmo objetivo. Mas o amor é algo que eu acredito ter decidido e é construído, ele vai crescer com o passar dos anos, não diminuir. Essa é a minha opinião. Legal. Gente, eu acho... já são 11h40. Eu acho que a gente vai precisar encerrar aqui a aula, né? Está passando um pouquinho. Acho que o assunto é legal, né? Vou ver até depois se o pastor Henrique, né, junto com o Reneu, a gente faz uma segunda aula desse assunto, não sei, se vocês também concordarem. Mas aí, acho que valeu nessa discussão agora de manhã. Oi, Gleice. Se eu puder dar uma opinião, eu queria pedir ao presbítero Reneu que falasse com o pastor Henrique, até mesmo com o irmão Leon, que é o professor, né, Verônica, que fosse dada uma segunda aula a respeito disso, sim. Porque às vezes a gente quer falar até mais um pouquinho, e o tempo é curto, e aí eu acho que isso vai ajudar muito, até mesmo nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, essa coisa de ficar recluso, de não, né, ficar dentro de casa. Isso que a Verônica e o Diego falou, vou falar rapidinho sobre fazerem tudo juntos. Eu e o André, nós temos essa mania também, onde um está, o outro também está. Então, isso daí é muito bom. E o irmão Leon também falou que o ruim é quando isso não pode acontecer, né? No caso, quando eu fiquei internado, o André, infelizmente, eu fiquei no CTI, ele tomou como é que se fala? Um remédio para dormir, desligou o celular porque ele ficou totalmente sem chão. Ele não queria falar para ninguém, com ninguém, e se isolou. Então, quando eu saí do CTI, que eu consegui vir para casa, eu falei para ele, você não faça isso, porque um dia, ou eu ou você vai partir. Então, assim, nós não podemos ser totalmente dependentes um do outro, nós somos dependentes de Deus. Então, assim, no momento que eu fiquei no CTI e que você não podia estar comigo, você não podia se isolar, porque pessoas queriam saber notícias de mim. E você se dopou, foi dormir, trancou o quarto a ponto de quase me arrombarem a minha casa por conta do que ele fez. Então, isso realmente, eu sugiro uma segunda aula, caso os irmãos acham que devam, né? Eu acho que deveria ter, sim. Essa é a minha opinião, tá, gente? Por favor. Vamos pensar nisso, né, Renê? Isso. Então, gente, queria, assim, propor
Para quem quiser, coloca lá uma foto do casamento no grupo. Tem, não sei, quem quiser. Os outros não vão entender, vão entendendo aos poucos, quem não participou da aula, né? Aqui, essas fotos estão aparecendo aqui. Né? E recomendo quem tiver acesso à leitura do livro. E é isso. Vamos fechar, então, gente? Para continuar nesse nosso domingo. Alguém gostaria de fazer a oração para encerrar? Quer orar com a gente aí, Diego, então? Vamos orar. Tá bom. Deus, nós te louvamos, sabe, porque você é grande, porque sua misericórdia dura para sempre, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, Deus, em que passamos te louvando, Pai, te adorando, te buscando mais uma vez, Pai. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais um dia estarmos diante de Ti, Pai. Nós te agradecemos também por essa lição, Pai amado, que falou muito aos nossos corações, Pai amado, que o Senhor possa estar ministrando agora ela no nosso coração, na nossa mente, Pai, que nós possamos botar em prática, Pai, tudo aquilo que nós aprendemos nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, nos dê uma continuidade de um domingo, Deus abençoado, e um culto logo mais à noite, Pai amado, debaixo da sua graça. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, Obrigado, amém. gente, pela presença. Obrigado, Leon, e a todos e a todas aí. Amém. Deus abençoe aí. Até mais. Obrigada pela aula, viu? Obrigada mesmo. Amém, amém. Até mais tarde, no culto da noite. Isso, até mais. Dá um abração no André. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns, hein, Verônica? Beijo. Obrigado. Tchau, Vitinho. Amém, Tchau. Amém. Dona Ô, Marinalza chegou aí. Não foi? Marinalza. Isso. Olha, o André não está aqui porque ele foi fazer a obra de Deus, mas tem um abraço forte para a irmã, tá? A gente está orando muito, viu? Dona Maria Inês também Irmã Marinês, participou. Oi. irmã Carol. Acho que ela não tá Liga o ouvindo. microfone aí rapidinho, Maria Inês. O áudio Microfone. está desligado. Sim, a paz, irmãozinhos. Eu participei assim de coração, eu botei imagem, não falei nada. Eu precisei estar desenvolvendo outras atividades, que é o aniversário de 18 anos do meu neto. E a festinha hoje, sabe, eu estou feliz que vai ser lá em casa. Então, eu quero pedir ao Senhor que Legal. acampe anjos ali para que haja alegria, com Amém. moderação. E eu estou assim, muito feliz, né? Fiquei envolvida ali. Então, essa linguagem de amor, acho tão importante, né? Eu gostei muito. Inclusive, eu vou ter oportunidade de mandar para amigas minhas, né, assim, casadas, e que não são da igreja, e o assunto é pertinente, né? Muito maravilhoso. Legal, Muito que bom. para melhorar a vida da pessoa, né? Glória a Deus. Mas tenho muitas amigas que estão se aproximando mais e mais do Senhor. Uma bênção. Tá bem, queridos? Muito obrigada por essa live, foi maravilhosa. A Obrigado, paz. Maria Inês. Tá bom. Bom domingo aí para vocês. Até Bom mais, domingo gente. para todos. Tchau, Grace. Tchau, Carol. Beijo, meu Tchau, amor. Raimundo. Tchau. No seu coração. Você Tchau. também. Tchau. Tchau. Deus. Até domingo. Bom Beijo. domingo para todos. Bom domingo. Ótima semana para vocês. Mérito é Obrigada, descanso. meu amor.